Uma peça de Lego que não encaixa pode ensinar muito sobre a vida. Salve, salve, Top Models! Se você acompanha o Blablalogia, talvez você tenha visto recentemente no Slow News uma notícia sobre armazenar informação no DNA. Ou talvez há mais tempo no Por Dentro, um pessoal que estava tentando pegar uma alga, reprogramar ela, colocar uma proteína de teia de aranha na alga e fazer a alga produzir um curativo. Esse é o assunto de hoje, o segredo de como programar um ser vivo. Bom, talvez seja o segredo de como entender biologia. A biologia, como você sabe, é uma ciência de complexidade. Na biologia, tudo é complicado, tudo é cheio de detalhes. E isso para muita gente é o motivo de orgulho, de porra, é isso que faz a biologia difícil, isso que faz a biologia ser o que é a biologia. Porque tudo que é feito de célula, qualquer coisa, seja agente com um monte, ou seja uma pequena bactéria, uma E. coli. E. coli, para quem não sabe, é uma bactériazinha que parece um Cheetos, tem trilhões dela no seu corpo e zilhões fora do seu corpo, é a favorita de muitos cientistas. Enfim, tanto ela quanto você tem que coletar recursos, metabolizar esses recursos, tem que se reproduzir, a menos que você não queira, e tem que fazer tudo isso aí, no caso dela, com uma única célula. Eu já vi gente falando que as bactérias são como assim, os iPhones do mundo natural. Elas têm tudo que precisa ali num casezinho pequenininho. E, na verdade, quando você olha tanto para a bactéria quanto para o iPhone, tem um monte de pecinha pequena ali. Uma única E. coli, ela tem dezenas de milhares de ribossomos, cada ribossomo com seus, milhares de aminoácidos ou coisa assim. E cada aminoácido também é composto de outras peças, e sem falar dos trilhões não, vai de um monte de moléculazinha flutuando ali pela célula, e os trilhões dela no seu corpo, é número que não acaba mais. E não é só um número, é uma diversidade de pequenas partes que interagem de maneiras muito diversas. E, sério, se fosse para alguém querer estudar cada indivíduozinho, cada bactériazinha no seu corpo, a gente nunca ia ter feito nada na ciência. Então, tem que ter algum outro jeito, e esse jeito existe. Existe uma mágica, talvez um truque, que é a abstração. Para explicar isso, vamos olhar um pouco para esse outro sistema complicado. Eu mencionei um iPhone, mas qualquer computador, porque hoje o seu celular ele é um computador que também faz ligação telefônica, convenhamos. Bem, um computador ele é feito também de um monte de peças, bilhões de peças, e em particular de bilhões de transistores. Um transistor é uma pecinha eletrônica que pode ser combinada de certas maneiras, formando o que a gente chama de portas lógicas. Não é que a porta lógica é uma peça diferente, não, é simplesmente que é uma combinação específica de um conjunto de transistores ou transistores. E tem portas, por exemplo, como a porta E ou AND, que recebe dois inputs ou dois números de entrada e produz uma saída. Essa entrada pode ser um número binário 1 ou 0, tem gente que fala booleano, 1 ou 0, e na saída ela vai produzir 1 ou 0. Porta lógica é isso, ela recebe número de entrada, número de saída. É como uma função na aula de matemática, só que bem mais simples. A porta E, se os dois números que ela receber forem 1, ela produz 1. Se um deles não for, então ela não produz nada. É a ideia do E. As duas, se eu recebo A e B, as duas são 1, sim, A e B, então eu produzo um 1, que é tipo certo, verdade. Se A é certo, A é 1 e B é 0 ou vice-versa, então não, eu vou produzir um 0. É isso que a porta E faz. E como ela tem, por exemplo, a porta OU e outras assim, e a graça não é simplesmente usar essa portinha, mas você combinar de várias maneiras. E nesse momento você pode parar e falar: para tudo, o que isso tem a ver com biologia? E o que é esse 0? O que é esse 1? O que isso tem a ver com o transistor que eu falei que era um componente eletrônico? É aí que está a graça. A porta lógica em si é só um dispositivo abstrato que recebe um 0 e um 1, enfim, recebe essa coisa, esse número, e produz um outro. Do que esse 0 ou 1 é feito, se ele é a corrente que passa ali, ou se é a voltagem no terminal da porta lógica, se é 1 volt ou 0 volt, se é o número de fótons que passa ali, isso não importa muito. O que importa é como ela funciona. Claro, na hora que você vai produzir, montar aquilo na máquina, faz diferença. Mas antes disso,
Realmente a porta lógica é só essa coisa meio abstrata. E o bacana é que você pode montar portas lógicas com portas lógicas e assim montar máquinas cada vez maiores. Por exemplo, você pode com 2 portas lógicas fazer uma maquininha que soma. Em vez de falar 1 se os dois são 1 e 0 em outros casos, ela pode somar esses resultados e retornar e dar como saída um número, talvez com mais de um bit, que seja a soma dos números que você colocou. E assim, conforme você vai juntando essas pecinhas, como pecinhas de Lego, você pode montar circuitos que vão multiplicar, que vão dividir. Você pode montar circuitos de circuitos que vão fazer toda a aritmética de um computador. E é isso que os seus computadores têm. Um computador hoje tem circuitos de uma complexidade absurda que no fundo são simplesmente transistores, bilhões deles. E a graça para quem está montando aquilo é poder não se preocupar com o material, com do que é feito aquele transistor. A pessoa que desenhou o computador, uma hora estava lá cuidando só das portas lógicas e de como conectar várias coisas feitas de outras coisas. E é importante ter esse passo de abstração, porque senão imagina, a pessoa que está lá montando sistemas de sistemas, que está montando a internet, que tem um monte de computador junto, ainda ia ter que se preocupar. Mas o que esse transistor é feito? O que ele faz se eu der um 1 ou 0 aqui? Não interessa 1 ou 0. Eu quero poder abrir o YouTube e assistir vídeo. Eu quero poder conectar um monte de coisa. Eu preciso poder ignorar algumas coisas para me concentrar em outras. Em biologia é a mesma coisa. Você tem genes que interagem através de proteínas ou de outros metabólitos e essas proteínas se juntam em redes que fazem mil outras coisas. Ou, numa ordem assim, reversa, seu metabolismo é composto de várias redes de reações químicas que são compostas de várias proteínas que interagem. Repara como nos dois sistemas, seja em circuitos e sei lá o que, microchips, e nessas coisas de metabolismo, nos dois casos você tem hierarquia. É esse o segredo. Você tem uma hierarquia de abstração. Porque daí, da mesma forma que um circuito é feito de transistores e o metabolismo é feito ou criado, enfim, por proteínas, você pode ignorar a matéria-prima e simplesmente se concentrar nas funções de cima. Ou, por outro lado, quem está trabalhando ali no nível da matéria-prima não precisa ter em mente o que vai acontecer, nem sempre dá para ter em mente o que vai ser feito no futuro. O importante é fazer uma matéria-prima que possa ser combinada, que possa ser concatenada, encaixada de maneiras que produzam algo assim mais complexo. E o legal disso para a biologia é que isso permite que muitas coisas da engenharia e do design sejam trazidas para a biologia. Por exemplo, o uso de modelos, de muita matemática e computação, coisas que normalmente na engenharia a gente faz, olha, eu encaixo esse transistor, monto um negócio grande. A princípio, na biologia, você pode fazer o mesmo. E é isso que o pessoal lá atrás da alga e da aranha estavam fazendo. Eles estão lidando com peças biológicas como pecinhas de Lego. Pega essa proteína, encaixa ela num circuito biológico, num circuito genético, gênico ali, para esse circuito produzir uma coisa diferente. Isso só é possível se as peças de Lego encaixam. Quando eu era pequeno eu tinha uma pecinha de Lego que era um Lego meio falsificado, qualquer coisa assim, no Paraguai, e não encaixava. Não dava certo. Por isso que é importante você ter também uma linguagem comum entre as peças. Se eu te dou um transistor feito em Marte, pode ser o melhor transistor do mundo, mas se ele não se comunica com o transistor que eu fiz aqui na Terra, não serve pra nada. Da mesma forma, a vida tem que ter uma linguagem comum. Daí que é tão legal ter DNA e outras coisas, de forma que uma bactéria possa roubar um gene de uma outra bactéria, de outro vírus. Se você der uma estudada em biologia, você vai ver que muitos dos nossos genes provavelmente não surgiram na gente, provavelmente vieram de vírus que se instalaram e se incorporaram ao nosso DNA e ficaram. Isso só é possível por causa dessa linguagem em comum. Na biologia, e no que se chama hoje de biologia sintética, que é essa coisa de sintetizar organismos novos, já existem padrões e linguagens assim padronizadas, nas quais em vez de você falar de um circuito e do resistor, do transistor, você pode falar de um gene, de um promotor, da proteína, do ribossomo, com os seus símbolos específicos, as linguagens específicas, de forma que você pode fazer biologia ou engenharia
No fundo, é tudo a mesma coisa. São simplesmente computadores processando informação de uma maneira hierárquica. A diferença é que um computador é feito de metal e silício, sei lá o quê, e o outro é feito de DNA. Tudo a mesma coisa. Entendeu?